A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Queridos internautas, meus queridos amigos, meus queridos companheiros de jornada, aqueles que caminham comigo ao lado dos mestres da Fraternidade Branca, que ombreiam conosco nos ensinamentos dos mestres, nos ensinamentos de luz. Muito boa tarde a todos vocês, com muito carinho que eu, Maria Odete, estou aqui mais uma vez para levar até vocês mais um programa da Grande Fraternidade Branca Universal. Muito boa tarde, senhor João Gilberto. Boa tarde, Odete. Hoje nós iniciaremos um programa dos mestres e nós falaremos de um mestre que tem uma proeminência fabulosa aqui no nosso contexto planetário. A Odete vai dar a introdução e vocês vão sentir uma energia muito forte da emanação desse grande mestre, né, Odete? Exatamente. Nós vamos falar no programa de hoje sobre o grande ser Sanat Kumara, aquela luz suprema que é um dos salvadores do nosso planeta Terra. Juntamente com Jesus, porque Jesus veio para fazer aquele salvamento, não é? De acordo com as religiões que vem colocando há 2000 anos atrás, e da forma como Jesus veio salvando a nossa humanidade daquelas condições que a nossa humanidade vivia há 2000 anos atrás. Mas Sanat Kumara, ele foi o grande salvador, porque quando Sanat Kumara se reuniu em um concílio, juntamente com grandes seres de luz, grandes iniciados, mensageiros de Deus, divinos mensageiros de Deus. E nesse concílio foi colocado que o nosso planeta Terra seria dissolvido por causa das desarmonias tão grandiosas que havia aqui no nosso planeta naquela época, quando a nossa humanidade vivia tão brutalizada e quando o nosso planeta Terra não emitia mais um mínimo de luz, era um planeta amorfo, era um planeta quase morto, na verdade. Então ele seria dissolvido. Foi resolvido neste concílio dos Senhores do Sol que o nosso planeta seria desmanchado, desintegrado. Então Sanat Kumara se propôs a dar
as irradiações do seu imenso amor e permanecer aqui no nosso planeta por milhares de anos, segurando então as energias deletérias e vibrações tão negativas que estava levando o nosso planeta para a sua dissolução. Então este ser de luz, este grandioso ser de luz, deixou aqui na nossa humanidade tanto amor, mas tanto amor, de seu coração, tanta energia amorosa de seu coração a cada um de nós, a cada um da nossa humanidade, que então foi resolvido que o nosso planeta seria novamente reativado dentro da energia de amor de um ser que veio do planeta Vênus, do nosso amado planeta Vênus, uma humanidade hoje já ascensionada e livre. Depois desta introdução, muito nós teremos que dizer ainda ao longo dos nossos programas. Eu gostaria que o Sr. João Gilberto fizesse uma colocação assim bastante especial, como introdução de abertura também. Pois não, o que Odete disse é com muita sabedoria, por quê? Sanat Kumara, desde os primórdios do nosso mundo, ele que deu um impulso através do seu amor, através da sua energia, por quê? O nosso planeta estava praticamente só nas trevas. E dentro de um concílio mundial, só para vocês terem uma ideia, o nome Sanat Kumara, dentro do sânscrito, significa sempre jovem. Então, veja bem, sempre jovem também significa o quê? Sempre em busca do poder, sempre em busca da luz, sempre em busca de novos discípulos. Tanto é que, só para vocês terem uma ideia, uma nação muito poderosa de Sanat Kumara. Ele teve 2 discípulos que foram fabulosos e que contribuíram depois de um período mais avançado em toda essa emanação de amor, que é Siddhartha Gautama, que foi o Buda, e Maitreya, que também foi a emanação de Jesus. Então, olha só, a força se expandiu através de Sanat Kumara, que hoje, dentro dos conhecimentos que nós temos, que a gente fala de Jesus, de Maitreya e até de Buda, mas quem impulsionou essa energia através da chama crística, através da chama poderosa, da chama trina também, foi Sanat Kumara. É um ser muito intenso, é um ser que a gente tem que ter um carinho especial, porque se hoje a gente olha o nosso planeta, essa coisa fantástica, inclusive os astronautas falam, quando eles estão fora do planeta, o planeta azul, praticamente 99% disso, é lógico, através de toda a hierarquia dos anjos, dos arcanjos, dos deuses, dos elementais, essa beleza hoje do nosso planeta, nós temos que valorizar e contemporizar com Sanat Kumara, né, Odete? Sim, e quando foi decidido pelo concílio e acataram então a renúncia de Sanat Kumara do seu planeta Vênus em benefício da nossa humanidade aqui da Terra, isso se deu porque o nosso planeta não mais recebia as irradiações da música das esferas. O planeta Terra nem mesmo tinha sintonia com a música das esferas. Tão amorfo ele estava naquela ocasião. E Sanat Kumara então renunciou a viver uma vida perfeita no planeta Terra, uma vida de grande felicidade, e ao lado do seu grande ser, do seu complemento divino, da luminosa lei de Vênus. Então ele ficou aqui por milhares e milhares de anos, até conseguir que 2 pessoas, conforme disse o Sr. João Gilberto, estivessem prontas, dentro da nossa humanidade, estivessem prontas essas 2 pessoas a assumir cargo, não é? A direção que Sanat Kumara tinha com relação à nossa Terra, que foi Lord Gautama, o Buda divino, e Lord Maitreya. Essas 2 pessoas, então, absolutamente preparadas e iluminadas, aceitaram dar continuidade ao trabalho de Sanat Kumara. E vejam bem, depois que Sanat Kumara chegou à nossa Terra, as irradiações de Vênus trouxeram muita luz para o nosso planeta, muitas irradiações do mais intenso e profundo amor. Então houve momentos de grande harmonia entre toda a humanidade, houve momentos de paz, onde as consciências começaram a se elevar, começaram a compreender melhor o lado espiritual, aquelas pessoas que eram brutalizadas começaram a ser mais sensíveis e mais receptivas à luz do amor, a se envolver mais com o seu semelhante, na energia da compreensão
da serenidade, enfim. Sanat Kumara trouxe muito daquilo que há em Vênus, que sempre houve em Vênus, que é a harmonia perfeita, a harmonia divina. E a partir daí, então, o nosso planeta Terra começou a receber mais luz, a luz que vinha de Vênus, diretamente de Vênus, e aos poucos a música das esferas foi então permeando todo o planeta Terra e toda a humanidade. E toda a vida aqui no planeta começaram a assimilar, então, este lado espiritual. Porque a irradiação de amor de Sanat Kumara era tão intensa, tão grande, que abrangia toda a nossa humanidade, todo o planeta Terra. Próximas falas minhas, como do senhor João Gilberto também, nós iremos falar de como ele chegou até a Terra, de como foi preparada a sua vinda, como foi construído Shambhala, porque a cidade de Shambhala foi feita para receber Sanat Kumara, através de emanações de vidas do planeta Vênus, que vieram até a nossa Terra. O senhor João Gilberto vai fazer algumas colocações que depois eu vou complementar com relação a essas 30 energias de vidas que vieram à frente de Sanat Kumara, preparando o caminho para que a nossa humanidade pudesse recebê-lo. Essas 30 energias são os Kumaras também. É como se fosse uma expansão da consciência de Sanat Kumara. E também junto com ele, inclusive se conta na Bíblia, cada um dá uma versão diferente, vieram 144 mil almas iluminadas. Isso significa 144 mil hierarquias, porque as pessoas pensam que 144 mil são simplesmente um número fixo. Não, 144 mil são hierarquias, que depois, na vinda de Jesus, ele explicou o quê? Que na casa de meu pai existem várias moradas. Então tudo isso é um desmembramento de uma hierarquia muito poderosa, que a Odete falou. É interessante porque Shambhala, que hoje está no deserto de Gobi, está no planetérico, um período muito promissor para o nosso planeta. Por quê? Porque ali foi uma emanação que irradiou para todo o planeta, desqualificou uma série de energias densas que tinha, e isso praticamente foi o início da grande fraternidade branca aqui no nosso planeta. A gente já falou que a fraternidade sempre esteve aqui desde a criação do nosso planeta, mas isso praticamente foi a introdução energética e etérica através de Shambhala, que hoje a gente tem uma energia fabulosa, né, Odete? Certo. O senhor fez uma colocação muito boa, senhor João Gilberto, e eu gostaria de complementar dizendo que as primeiras decisões tomadas no planeta Vênus para a preparação de Sanat Kumara, a sua descida aqui na Terra, foram escolhidos 9.000 iniciados de Vênus, 9.000 pessoas absolutamente preparadas, já ascensionadas e livres do planeta Vênus. Assim, foram 3.000 que vieram para o reino humano, que encarnaram aqui na Terra como seres humanos. Outros 3.000 vieram no reino da natureza, auxiliando os devas e os elementais da natureza. E outros 3.000 vieram, então, através do reino angélico. Então, essas 9.000 emanações de vidas vieram como as primeiras decisões do concílio para preparar, então, a chegada de Sanat Kumara. Com relação àquelas 30 pessoas que nós falamos no começo, elas deveriam fazer com que viessem aqueles 144 mil aqui na Terra, produzisse um número de 144 mil pessoas, não é, Sr. João Gilberto? Foram almas iluminadas. Almas, né? Iluminadas. Exatamente. Que deram, então, o início da seguinte forma: aquelas 30 pessoas que deveriam nascer aqui na Terra, foi feito antes uma reunião com os mestres para que se escolhesse 6 casais, aqueles que estavam mais purificados possíveis aqui na Terra, e que deveriam se juntar, se conhecer. Evidentemente, o plano espiritual fez com que esses casais se conhecessem, e cada um desses casais tiveram 5 filhos, e foram 6 casais. Então, produziram 30 almas. Dessas 30 almas, elas se uniram a outras pessoas também, a outros seres muito preparados, até que atingiram o número de 144 mil pessoas. Naturalmente, para a vinda de Sanat Kumara, desde que começaram a preparar Shambhala para a vinda de Sanat Kumara, todo esse tempo levou 1000 anos. Essas pessoas desciam, essas pessoas vinham do planeta Vênus. Depois dessas 30 pessoas, né, os seus descendentes, enfim, eles desciam e tinham nas suas recordações que sabiam que tinha uma missão a cumprir, que seria a realização da construção de Shambhala. E essas pessoas, à medida que iam construindo Shambhala,
Eles enfrentaram muitos obstáculos, porque aqueles seres brutalizados que estavam aqui na Terra e que não entendiam o porquê daquela cidade estar sendo construída, eles destruíam. À medida que ia sendo construída Shambhala, aqueles brutalizados dissolviam todas as construções e todos os esforços daquelas pessoas e chegavam até a matar, a assassinar aquelas pessoas que estavam construindo Shambhala. Essas pessoas passavam pela transição, enfim, e voltavam imediatamente, já reencarnavam, e depois de uns certos anos, mais ou menos passado a sua adolescência, na entrada de sua juventude, elas relembravam a sua missão e se encaminhavam então para os locais onde é o deserto de Gobi, que foi construído Shambhala naquela ocasião, e se reencontravam lá. E assim foi sendo levado durante 1000 anos, até que os senhores do concílio resolveram que não haveria mais tempo, que esses homens tinham que terminar a construção de Shambhala. Então nos é informado que Shambhala foi construída no tempo exato, quando não haveria mais momento algum de espera. Foi então quando Sanat Kumara despediu-se do seu amado planeta Vênus e desceu até nós com aquele séquito de seres bastante iluminados, para então auxiliar a nossa humanidade e salvar desta maneira o nosso planeta Terra. Eu gostaria de dizer também o seguinte: Shambhala, quando foi construída como uma réplica da cidade de Shambhala no planeta Vênus. Nós já falamos num dos programas passados que Shambhala em Vênus é a cidade de luz, é uma cidade de luz. E ela é tão maravilhosa, tão perfeita, que Sanat Kumara colocou que ele gostaria de estar aqui na Terra desde que fosse uma cidade como Shambhala, como existe Shambhala no planeta Vênus. Então foi projetado que Shambhala seria uma réplica, a nossa Shambhala aqui na Terra seria uma réplica de Shambhala do planeta Vênus. E vejam bem, aqui na Terra foram usados todos os elementos, todos os materiais aqui da Terra. Shambhala foi construída com as pedras de mármore, as mais preciosas, pedras preciosas, as mais preciosas, as cúpulas dos templos. Elas eram construídas totalmente em ouro, do mais puro ouro. As avenidas, as ruas, elas eram de cristal, como às vezes nós colocamos nas nossas meditações. Mas Shambhala era exatamente assim. Vejam bem, até parece imaginação da mente da gente, parece fantasia, mas essas fantasias podem não existir aqui na Terra, cidades assim, mas elas realmente existem nos outros planos. E existiu sim aqui na nossa Terra, quando Shambhala naquela ocasião foi construída. Shambhala foi feito com esses materiais preciosos, a réplica perfeita que existe no planeta Vênus. Então vejam como nós tivemos aqui na Terra grandiosidades de outras esferas, de outras dimensões de luz. Mas o homem poderia ter aproveitado de uma maneira bastante intensa todas aquelas bênçãos que nós tivemos naquela ocasião. Mas sempre existem o lado das sombras que não permitiram que chegássemos até aqui, absorvendo toda aquela grandiosidade. Mas de qualquer maneira, ainda nós temos o privilégio, ainda nós temos que agradecer muito o fato do nosso planeta Terra ter sido salvo por esse grande ser de luz, por Sanat Kumara. O que o Odete falou é interessante, porque Shambhala, vamos dizer assim, sutilmente, é uma cidade reluzente, vamos dizer, é muito conhecido no nosso planeta, o Taj Mahal. Então ali é uma simbologia, inclusive o Taj Mahal foi construído através da emanação de Mestre Kuthumi, porque a gente também já explicou em alguns programas o seguinte: quando a gente ouve a frase assim na Terra como no céu, o que é? São seres, inteligências que tem aqui, e que vão em outras dimensões e outras esferas e vão trazendo toda essa sabedoria para cá. Não é só a sabedoria da leitura, a sabedoria da palavra, é a sabedoria também científica, a sabedoria da arte, a sabedoria também de construir cidades fantásticas. E só um detalhe para vocês: nós temos no nosso país uma cidade que a grande maioria das pessoas não sabem. Brasília foi construída astronomicamente através de um processo divino. A maioria das pessoas não sabe disso. Uma expedição saiu do Rio de Janeiro, foi até Brasília, com todo o equipamento astronômico, e Brasília foi construída num planalto divino. Isso depois, as revelações do futuro vão se apresentar, por quê?
Brasília tem um papel muito interessante dentro do contexto mundial, assim como tem Jerusalém, assim como tem uma série de outras cidades dentro de um lado divino dentro do nosso planeta. Então Xambala foi e é uma cidade etérica fabulosa, e essa emanação de Xambala, ela está agora também emanando aqui próximo da gente, que é nos Andes, que existe uma cidade também nos Andes, com o nome cósmico de Mistlistlan, que também tem todo esse aspecto de Xambala, ou seja, Xambala serviu para aquele momento poderoso e ainda tem uma emanação toda poderosa, só que agora estão abrindo uma série de portais dentro do nosso planeta, dentro dos nossos sistemas. Por quê? Porque os mestres estão se revelando. Vocês devem estar observando, que nós fomos falando nos programas, de Maitreya, estamos falando de Sanat Kumara, do próprio Buda. Esses mestres eles estão se manifestando através desses pontos no planeta, né, Odete? Exatamente. E complementando, Sr. João Gilberto, quando foi escolhida o deserto de Gobi para ser construída Xambala, hoje é um deserto realmente, mas naquela ocasião havia um grande lago, e bem no centro deste lago havia uma ilha muito verdejante, muito florida, maravilhosa, e que era chamada Ilha Branca. Então foi escolhido este local para que fosse construída Xambala. E a ponte que ligava essa ilha ao continente foi uma das obras-primas mais belas e mais primorosas que o ser humano poderia observar. Quer dizer, apenas a ponte, vocês podem imaginar depois os templos, as avenidas, os jardins de Xambala, era de um primor tão grande, de uma preciosidade, de uma beleza tão encantadora que nós não podemos ter a menor ideia, por mais que imaginemos, por mais que sonhemos, não conseguiremos chegar à grandiosidade que foi a cidade de Xambala. Naturalmente, hoje lá é um deserto. Mas a cidade de Xambala existe nos planos etéricos. E aqueles que têm olhos para ver, aqueles que estão preparados, que têm a visão aberta, a sua terceira visão totalmente esclarecida, essas pessoas podem ver Xambala em seus momentos de meditação de maneira interior. É permitido a algumas pessoas verem a cidade de Xambala no plano etérico, exatamente sobre Gobi, sobre o deserto de Gobi. Eu gostaria de ler para vocês, porque eu achei muito interessante a maneira como Sanat Kumara está sendo representado nestes trechinhos que eu vou ler. Eu poderia falar a respeito disso, mas algumas palavras iriam fugir, e para que vocês possam ter uma ideia de como aconteceu a descida de Sanat Kumara, eu gostaria de ler na íntegra, porque foi revelado por ele através de uma mensagem. Sanat Kumara fez tudo para manter a Terra com vida, não somente durante 1 ou 2 séculos, mas por milhões de anos. Nosso mundo é um pequeno globo giratório que em nossa Via Láctea representa apenas minúscula partícula de pó. É tão insignificante que não seria nem notada qualquer falta desta cintilação dentro das irradiações do nosso sistema solar se a Terra fosse extinta. Vejam bem, apenas um pequenino ponto de luz do nosso planeta Terra. No entanto, ele engloba 6 bilhões de almas. E essas 6 bilhões de almas tocaram profundamente o coração de Sanat Kumara. Vejam o grande e imenso amor deste ser por nós. Mesmo assim, este pequeníssimo globo representa o lar planetário, como eu disse há pouco, para 10 bilhões de emanações de vida que só poderão obter sua maestria se a Terra, como berço desta humanidade, continuasse a existir. O próprio Sanat Kumara relata: há muito, muito tempo, como usais expressar-vos em vossas narrativas, fui convidado a participar de um concílio, juntamente com todos os representantes dos sóis de nossa galáxia. Era eu o único representante do planeta Vênus. Ó Vênus, planeta de luz, minha bem-amada pátria, mal posso pronunciar teu nome, tamanha é a saudade que se apossa do meu peito quando penso em ti. Sanat Kumara disse isto quando ainda estava aqui na Terra. Nesse concílio foi resolvido libertar a substância elementar que formou a Terra e deixar que ela voltasse ao informe original, dissolvendo-se, uma vez que ela não mais irradiava harmonia e nem o mínimo de luz no universo.
Então, ao retornar ao meu planeta Vênus, fiquei constantemente meditando sobre os milhares de emanações de vidas que seriam condenados à orfandade planetária se aquele decreto fosse executado. Assim como nos momentos de maior importância surgem as pequenas coisas, também aconteceu a mim, porque a bem-amada Lady Vênus, a amada de meu coração, se encontrava passeando em nosso jardim. Mostrava-me ela o contorno de uma nuvem que era beijada pelo sol, enquanto flutuava suavemente pelo céu. Não era meu intuito desvendar meus pensamentos a Vênus, pois eu pensava em servir voluntariamente a terra. Ainda ouço o murmúrio das águas que brotavam do coração da fonte, soando como música e precipitando-se sobre as pétalas dos lírios. Lembro-me ainda hoje de quantas fibras eram tecidas as minhas sandálias. Tantas vezes eu as contei, enquanto procurava encontrar uma decisão. E finalmente, Vênus, Lady Vênus, minha amada, me disse, porque naturalmente meus pensamentos e sentimentos não podiam estar ocultos dela. Por que não vais à terra se teu desejo é salvá-la por meio de teu sacrifício? Como vos poderia descrever o grande alívio que me inundou ao ouvir suas amáveis palavras? Quando um ser ama profundamente outro ser, mais do que a própria vida, então significa um grande sacrifício ir preparar para outros a liberdade e prestar um grande serviço cósmico que se sabe irá trazer uma separação de centenas de anos. E Sanat Kumara ficou aqui na Terra milhares de anos, sendo sustentado pelo amor de Lady Vênus, por sua estrela magnífica, rosada, resplandecente de luz, uma estrela de 5 pontas, o símbolo de Sanat Kumara. Fabuloso, porque isso é a prova de amor, que a gente sempre fala no programa desses grandes mestres, são energias fabulosas. A gente vai deixar também para vocês, no intervalo, uma invocação que foi traduzida em mais de 50 línguas, que vocês vão com o coração expandido, ouvir essa emanação, que também foi deixado aqui com todo carinho, principalmente por Sanat Kumara. Por quê? Vocês vão perceber nessa invocação que ali é a unidade de todos os povos, de todas as crenças, que a gente está falando em vários programas. Por quê? Cada avatar que esteve aqui foi direcionado, conduzido e dado toda a sustentação por Sanat Kumara. Abraão, Moisés, Lao Tse, Confúcio, Buda, Jesus, Maomé, Gandhi, Francisco Cândido Xavier, todos esses são avatares que estiveram aqui sob o comando também de Sanat Kumara. Por quê? Para cada um, como se fosse o seu filho, de novo, trazer essa sabedoria, essa orientação para todos nós. E a gente, muitas vezes, como filhos, muitas vezes assim, que não obedecemos os nossos pais e que sempre pensamos que a gente sabe um pouco mais, a gente muitas vezes sai e muitas vezes não observa todo esse ensinamento. Olha só quantos avatares estiveram aqui e quantos ensinamentos não foram dados. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas não saiam não, porque essa mensagem que está aqui é a grande evocação de Sanat Kumara. A grande invocação é uma oração mundial, traduzida em mais de 50 idiomas e dialetos. Ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz do amor e poder
restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Emocionante. A grande invocação foi revelada para nós através de Alice Bailey em seus livros canalizados através do mestre João Cole e de mestre Elmória. E a grande invocação vem sendo pronunciada por todos os servidores da luz, por todos aqueles grupos que servem a Fraternidade Branca, porque é uma invocação poderosa, preparatória para a descida daqueles seres de luz que ainda devem estar aqui entre nós, nos auxiliando, nos ajudando, dando continuidade, então, àquele trabalho de tanto amor de Sanat Kumara, naturalmente, através de Lorde Maitreya, não é, Sr. João Gilberto? Que agora é o nosso Cristo cósmico, através de Buda, né, Gautama Buda, que nós falamos tanto com relação a ele na semana passada. Então, esta grande invocação deveria estar em todos os lares neste momento. Ela é muito profunda, é uma invocação que quando nós fazemos, nos foi dito nas mensagens dos mestres que nós entramos em sintonia direta com o coração da Fraternidade Branca, com o espírito da grande Fraternidade Branca. Em todos os momentos em que nós pronunciamos a grande invocação, seja isoladamente, individualmente em nossos lares, em nossos momentos de meditação, ou seja, com os grupos, quando nos reunimos em grupos e fazemos então a grande invocação. Esta maravilhosa invocação que vocês ouviram ainda há pouco, belíssimas, maravilhosas. Então, repetindo, quando fazemos a grande invocação, nós entramos em sintonia com o espírito da grande Fraternidade Branca. Essa invocação ela foi colocada para que as pessoas observem que todo mundo que está aqui em cima desse planeta está sendo abençoado, dirigido, conduzido por seres fantásticos. Falou do planeta Vênus, e o planeta Vênus, o arcanjo do planeta Vênus é o arcanjo Anael, que é o arcanjo do amor, que inclusive é o arcanjo de hoje, de sexta-feira. É uma emanação muito forte. Então, esse processo se desmembrou. Sanat Kumara, em 1956, inclusive eu tenho muita honra de, nesse ano, ter nascido, 1956, ele transferiu todo o poder, a emanação dele, justamente para Gautama, o Buda, e Lorde Maitreya. E a partir daí, dentro de um espírito muito grandioso, ele, no caso, nos comanda através de Vênus e através do amor que ele sempre deixou aqui para nós. Então, a grande hierarquia da grande Fraternidade Branca, em 1956, ela teve assim uma modificação em algum aspecto da sua hierarquia, exatamente pelo fato de, através do amor também de Sanat Kumara, ter passado a emanação e o seu comando para seres que foram muito preparados no nosso planeta, como Gautama, o Buda, Maitreya, que também foi a emanação de Jesus, uma emanação muito poderosa e que se tornou o mestre dos mestres, né, Odete? Continuando, Sanat Kumara diz assim num trechinho: finalmente, quando Shambhala estava ultimada e a hora cósmica havia soado, preparei-me para a despedida de meu povo e de minha pátria, o belo planeta Vênus, e livremente parti para um exílio de inumeráveis séculos ou mesmo milênios. A estrela espiritual elevou-se sobre o planeta Vênus e os povos perceberam que um acontecimento muito importante estava prestes a manifestar-se. Dirigindo minha atenção à Terra, o avistar os diminutos pontinhos de luz dos 30 seres que me esperavam foi para mim um prenúncio muito agradável, um contato com o mundo onde eu, dali por diante, deveria ficar. Então eu li esse trechinho para fazer um comentário da grande renúncia deste ser tão grandioso de Sanat Kumara. Já dissemos algumas coisas há alguns momentos atrás, mas eu volto a repetir. Dificilmente alguém faria uma renúncia tão grande como Sanat Kumara fez em benefício da humanidade e do planeta Terra, que dentro da nossa galáxia é apenas um mero pontinho de luz. Mas todos os bilhões de almas que aqui evoluem tocaram profundamente o seu coração. E imaginem deixar um planeta de tão grandiosa luz, de tão perfeita harmonia e felicidade, e descer entre humanos brutalizados, não espiritualizados, e aqui ficar durante tanto tempo até que os grandes senhores dissessem: o planeta Terra está salvo, o planeta Terra agora pode prosseguir na sua evolução, o planeta Terra está integrado ao sistema solar
igualando-se aos demais planetas deste sistema solar, esperando o seu momento de ascensionar. E nós estamos vivendo agora este momento, estes últimos tempos, na entrada desta nova era, da era de Aquário. Nós estamos verdadeiramente vivendo este momento que nos foi prometido naquela ocasião, em que o planeta está sendo preparado para a sua ascensão. Não há mais tempo a perder. Como diz Saint-Germain, o tempo urge, é tudo muito rápido, nós devemos dar passos muito largos para esta ascensão, porque está havendo uma grande inspiração cósmica e gradativamente os planetas estão sendo sugados, aspirados. Então a Terra não pode mais continuar atrasando esses outros planetas. Então, fomos salvos por Sanat Kumara para que pudéssemos estar neste momento dando os primeiros passos para a nossa ascensão. Verdadeiramente, como dizem os mestres ascensionados, o espírito da Terra, o seu corpo etérico, digamos assim, a sua alma, a alma da Terra, já é ascensionada. Apenas o lado material do planeta Terra está aguardando esta ascensão, este subir para uma esfera, para uma dimensão mais alta de luz. Então, isso que a Odete está falando tem todo o fundamento, porque as pessoas já devem estar observando que nós já estamos saltando, dando um salto de qualidade no tempo. Vocês devem estar observando que o tempo acelerou. Então isso, as pessoas muitas vezes não se percebem, né, os planetas, tudo. Existe toda uma configuração cósmica, toda uma configuração dos planetas de dimensões. Isso é um estudo muito bacana, muito profundo, e nós estamos saindo da terceira para a quarta dimensão. Muitas coisas vão se revelar, muitos fatos vão ser elucidados. Para quê? Para que as consciências também das pessoas que estão aqui, que a Odete falou, bilhões de almas aqui em cima do nosso planeta, galguem patamares elevados, né? Jesus mesmo dizia, vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Então, o que é isso? A gente tem que sair do lado dogmático, da crença, porque nós somos seres de luz, temos uma expansão de alma, uma expansão de consciência infinitos, e a gente não pode ficar preso na terceira dimensão, que a grande maioria da população está presa. Ela é presa através de uma série de coisas da matéria. Então, vocês vão ver que no final, inclusive, do programa, a gente colocou uma imagem da chamatrina justamente para que, através dessa chamatrina, que é o poder do Pai, o amor do Filho e a emanação do Espírito Santo, isso requalifica todas as energias do planeta e, principalmente, a energia que existe dentro do coração das pessoas. Porque cada escola tem a sua nomenclatura, chamatrina, Santíssima Trindade, ou seja, mas essa Santíssima Trindade, essa chamatrina, ela está em todos os corações das pessoas. E as pessoas têm que se programar. Por quê? Nós chegamos agora numa época onde vai dar um salto quântico fabuloso. A gente está vendo as crianças que estão nascendo, o desprendimento dessas crianças. Então, essas crianças é que vão ser os grandes líderes, os transformadores de todo um novo processo e um novo ciclo que está por vir, né, Odete? Essas crianças especiais que estão chegando, né, que nos causam assim, tanta admiração, porque eles estão tão altamente preparados, tão adiante do nosso tempo. Como o senhor disse, é muito interessante que os pais e os professores destas crianças tomem consciência da necessidade de acompanhar de perto o raciocínio e a maneira dessas crianças se conduzirem, porque é necessário muita compreensão, porque senão elas também poderão se desvirtuar por não serem compreendidas, porque elas vêm com uma consciência muito elevada. E nós já estamos vivenciando isso com os professores, com as famílias, enfim. Aquelas crianças que não se interessam muito pelas aulas, pelas matérias escolares, é porque aquilo já não interessa mais para elas. Elas estão vindo com uma consciência já muito além, há muitos anos à frente dos ensinamentos de hoje. É necessário que se estude profundamente as matérias escolares, principalmente as primárias, os primeiros anos das crianças, para que elas tenham a sua sintonia com uma consciência mais elevada, com ensinamentos mais adiantados, não é, Sr. João Gilberto? Perfeito. Eu acho importantíssimo que se estude sobre isto e que se passe, então, a dar saltos quânticos, como foi colocado aqui agora, no sentido de acompanhar essas consciências infantis, que são, na verdade, consciências muito além das nossas adultas já.
essas consciências estão vivendo nos dias em que nós deveremos viver ainda daqui 50, 100 anos, elas já estão vivendo agora. É-nos dito isso, são as crianças chamadas crianças índigos, não é mesmo? Perfeito. O que a Odete está falando é interessante porque até nós falamos no programa que nós falamos do comandante Asta, são as novas ciências que vão surgir. Então, por exemplo, criança de 4, 5, 6 anos, se você muitas vezes conversar com ela sobre astronomia, astrologia, numerologia, ou seja, ciências, a grande maioria das pessoas muitas vezes nem entende, nem sabe o que é isso, elas vão compreender perfeitamente. Então, o salto de qualidade é também em cima dessa cultura. Tanto é que foi idealizado um projeto que eu, inclusive, tenho, que é a holonomia, ciência, autoconhecimento, porque tudo está dentro da ciência. E essas crianças que estão aí, com 4, 5, 6 anos de idade, se você, por exemplo, falar sobre sexualidade com elas, elas vão entender perfeitamente. Se você falar sobre astronomia, elas vão entender perfeitamente. Se você falar com elas sobre genoma, elas vão entender perfeitamente. Se vocês falar com elas sobre célula-tronco, elas vão entender perfeitamente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essas crianças, um protótipo muito poderoso daquele período que Jesus viveu, porque Jesus com 4, 5, 6 anos, ele ia nos tabernáculos e ele dava aula para todo mundo. O pai e a mãe de Jesus, no caso José e Maria, ficavam impressionados, mas como o nosso filho não foi ainda nem na escola e ele já sabe tudo isso? Então o que está acontecendo hoje, é lógico, de uma maneira assim muito sutil, é também o que aconteceu com Jesus naquela época. Tinha um conhecimento fabuloso e ele trouxe conhecimento da onde? Ele trouxe conhecimento tudo através da sua consciência. Inclusive, nós tivemos uma aula com uma psicóloga essa semana, ela explicou. 5% apenas da nossa mente é consciente e 95% é inconsciente. E esse inconsciente cada vez está expandindo mais. De 5 vai passar para 10, de 10 vai passar para 20. Então, toda essa estrutura de conhecimento está dentro dessa configuração das crianças que estão vindo, né, Odete? Exatamente. Quão profundo é tudo isso, não, senhor Gilberto? Muito demais. E é tão sério essa nossa colocação com relação às crianças, que alguns professores, se estiverem nos ouvindo, puderem dar os primeiros passos, nós ficaríamos muito felizes de saber que a nossa palavra, neste momento, que vem através dos mestres da luz, fosse, então, ouvido com bastante interesse no sentido de caminharmos mais para frente e para o alto. E voltando um pouquinho sobre aquilo que nós estávamos falando quando Sanat Kumara, então, resolveu descer à nossa terra. Então, quando chegou a hora da iniciação da terra, em que era resolvido e decidido que Sanat Kumara deveria descer num determinado momento, então aqui no nosso planeta apareceu a grande estrela polar da Lemúria, uma estrela especial. Ela iluminou intensamente o nosso planeta, uma imensa estrela que nunca mais, desde então, a humanidade pôde vê-la. Ela veio anunciar a chegada do grande Senhor. E em Vênus, então, quando Sanat Kumara subiu, se elevou aos céus e todos viram aquela luz imensa desaparecendo e sabendo que levaria milhares de anos para ele retornar ao planeta Vênus, todos de lá então se prostraram ao solo do planeta Vênus em bênçãos e em radiação imensa de amor, envolvendo intensamente aquela figura que ele desceu juntamente com mais Kumaras até aqui a nossa Terra. E ao chegar então aqui, quando Sanat Kumara olhou todos aqueles pontos de luz e viu aquele planeta escuro, mas aqueles pontinhos de luz que foram aqueles que o precederam, então Sanat Kumara disse o seguinte: ao se aproximar da terra escura que girava sobre o seu eixo, e quando já à vista dos 30 construtores da cidade da Ilha Branca, estes, altamente emocionados, caíram de joelhos, felizes e agradecidos por haverem terminado no tempo exato o magnífico templo destinado a receber o venerável santo. Os Kumaras desceram com dignidade e doner. Neste instante, elevou-se no alto do templo a chama da Trindade. Assim começou o longo trabalho do Senhor do mundo, ativando no coração dos humanos a luz espiritual, a chama trina que os mantinha com vida. O primeiro Kumara espiritualizava e pôs em movimento a chama azul. O segundo Kumara, a chama dourada, e o terceiro, a chama rosa. Neste instante sagrado para toda a humanidade, Sanat Kumara penetrou nesta chama tríplice, unindo as 3 chamas em um único foco de luz,
que jaz hoje no coração de cada emanação de vida, de cada ser deste planeta, pertencendo à sua evolução. Este acontecimento, que foi o primeiro passo para a salvação da humanidade, pode ser comparado à reação de um gigantesco fole que anima o fogo crístico em cada emanação de vida sobre a Terra. Sanat Kumara ainda hoje mantém e sustém toda esta atividade, que é a identidade libertadora das emanações de vidas vinculada ao nosso globo. Vejam quão profundo e quão interessante, quão maravilhoso foi a chegada de Sanat Kumara à nossa Terra, trazendo uma intensa irradiação de amor. E essa irradiação de amor, essa nuvem imensa de amor, eu acredito que jamais, nunca foi apagada. Desde os tempos de Sanat Kumara, quando ele aqui desceu, até metade do século passado, quando ele se foi. Porque, para a surpresa de muitos de vocês, Sanat Kumara esteve conosco até há pouquíssimo tempo atrás. Perfeito. Mais ou menos até a metade do século passado. Aqueles que nasceram antes de 1950 ainda tiveram o grande privilégio, a grande alegria de viver aqui no planeta com uma emanação de luz e de amor, como foi a de Sanat Kumara. Exatamente. O que a Odete falou, para complementar, o que aconteceu? No momento da transferência do manto do Senhor do Mundo, que foi em 1º de janeiro de 56, que eu já falei, eu tenho a honra de ter nascido nesse ano. E também foi o momento onde o presidente Juscelino Kubitschek assumiu o nosso país. Então, um grande presidente, um visionário. Então, o que aconteceu? Gautama Buda assumiu a responsabilidade de sustentar a linha de vida das evoluções da Terra através da chama do seu próprio coração. Olha que coisa fantástica. E Sanat Kumara, como senhor regente do mundo, retornou à sua estrela, Vênus, onde mantém intensa atividade de envolvimento com o serviço da grande fraternidade branca no planeta Terra. Quer dizer, ele foi, mas na realidade ele está aqui. O cargo anterior de Gautama, de Cristo cósmico e Buda planetário, foi ocupado pelo senhor Maitreya, que inclusive nós falamos no programa anterior. Na mesma cerimônia, ocorrida no retiro do Royal Teton, olha que coisa fabulosa, o cargo de instrutor mundial, anteriormente ocupado por Maitreya, foi passado ao Senhor Jesus e seu querido amigo e discípulo São Francisco, que foi uma das vidas de Mestre Kuthumi. O Senhor Lanto assumiu o cargo Chohan do 2º raio, anteriormente que era ocupado por Mestre Kuthumi, e a bem-amada Ananda, tão querida por nós, assumiu o cargo do Chohan do 6º raio, que anteriormente era, no caso, a emanação de Jesus. Então, veja bem, foi um cerimonial fabuloso, por quê? Ele preparou 2 emanações poderosíssimas. Quais? Gautama, o Buda, Maitreya, que depois teve a emanação através de Jesus. O grande Cristo cósmico. Então, o grande Cristo cósmico. Então, o que acontece? Até na despedida dele, né, Odete? Sim. Ele criou uma festa e a emanação foi muito forte. Gostaria de complementar, Sr. João José. Evidentemente, esse trecho que o senhor leu diz respeito às lições que nós recebemos, as mensagens. Como são muitas mensagens e eles, às vezes, se repetem, porque a nossa humanidade ainda precisa que se fale muitas vezes a mesma coisa para que tudo fique assim profundamente registrado. Neurolinguística. Exatamente. Então, eu gostaria de ler para vocês na íntegra, não é sem conceitos pessoais meus, o seguinte: o regresso de Sanat Kumara a Vênus. Então, isso vai fechar o nosso programa de hoje. E eu gostaria depois que vocês fizessem uma reflexão. Então diz assim: na véspera do ano novo de 1956, foi dada ao bem-amado Sanat Kumara a licença de regressar ao seu amado planeta Vênus após longos eons de sua permanência aqui na Terra. A cerimônia de despedida foi realizada somente mais tarde, no fim do mês de janeiro do mesmo ano, em Shambhala, e ato contínuo no Templo do Arcanjo Miguel, no Canadá. O bem-amado El Morya e seus discípulos da Ponte para a Liberdade cooperaram bastante pela liberação da requerida energia. Por este motivo surgiram muitas mudanças, das quais finalmente resultou ficar Sanat Kumara desobrigado de seu compromisso. Naturalmente, Lord Gautama aprimorou-se em especial preparo para assumir o cargo do Senhor do Mundo.
Foi privilégio e honra do bem-amado El Morya entregar o ofício a Sanat Kumara, no qual anunciava a sua liberação cósmica do compromisso assumido. Sanat Kumara retirou a coroa de sua cabeça e a colocou sobre a do bem-amado Lorde Gautama. Em seguida, Sanat Kumara agradeceu à vida pela sua liberação. Após, expressou o desejo de continuar aqui na Terra como regente, até o término do prazo dado pela lei cósmica. Apesar de tudo, ele ainda continuou, depois de ter passado a coroa, então, a Lorde Gautama. O amor dele era tão grande que parecia que ele não queria nos deixar, não é mesmo, Sr. João Gilberto? Isso aí. Por isso, as atividades do Buda, Lorde Gautama, e as do novo Buda, Lorde Divino, são conciliáveis. O trabalho do Senhor do Mundo consiste em gerar suficiente luz para manter o planeta no sistema solar. Lorde Divino abrange a atividade de várias cerimônias, sempre que isto seja possível. Esta cerimônia que foi descrita representa uma tríplice atividade de requintada beleza. Lorde Gautama mantém e sustém o amor, a paz e a iluminação. Sanat Kumara tem sua especialidade como chanceler e regente. Lorde Divino, como coração e cérebro da fraternidade em todas as cerimônias dos serviços prestados. Amados discípulos, uni-vos estreitamente aos três grandes seres de amor. Esforçai-vos para ser o canal da expansão e difusão de seu amor e sua paz, pois isto significa agora a liberdade, a paz e a vitória da luz na Terra. A vitória da luz na Terra. A vitória da luz na Terra. Conforme eles dizem que devemos sempre repetir 3 vezes a força desses mantras. Nós devemos tanto amor a este ser divino, tanta gratidão a ele. Tanto amor e gratidão assim como nós devemos ao amado Mestre Jesus. Porque quando ele esteve há 2000 anos na Terra, ele também renunciou ao Nirvana em outras dimensões de luz. Ele também teve um esforço muito grande para nos auxiliar, sofreu todas as agrúrias que nós conhecemos. Jesus, o Cristo, Senhor Sanat Kumara, receba em meu nome neste momento e em nome de toda a nossa humanidade, estejam eles conscientes ou não, todo o nosso mais profundo amor neste instante e toda a nossa infinita gratidão por todo o sempre. O Sr. João Gilberto vai fazer mais algumas colocações e em seguida eu devo encerrar. Então, tudo que a Odete falou, eu também transmito a vocês de amor, de carinho. Então, unindo tudo isso, a gente vai deixar para vocês no final do nosso programa o quê? O amor do Pai, a sabedoria do Filho e a inteligência do Espírito Santo através desses seres fabulosos. Então, a Odete vai finalizar o programa e vocês que vão sentir a emanação desses seres tão poderosos que a gente tem um carinho muito especial. Aqui no nosso estúdio, nós sentimos uma paz tão grande todas as vezes em que fazemos esses programas, todas as semanas, não é, Sr. João Gilberto? Perfeito. Que eu quase tenho a sensação da presença dos seres de luz, dos mestres, nos orientando, nos auxiliando, falando através de nós, porque muitas palavras às vezes saem sem que nós nem percebamos, deve ser alguma direção, enfim. E eu sinto realmente neste momento uma grande irradiação de amor. E eu gostaria de passar a todos vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo neste momento, essas irradiações profundas, essas bênçãos desses divinos seres de luz. Eu quero deixar então um abraço muito carinhoso e um beijo muito carinhoso a todos aqueles que nos ouvem, meus amigos. Se eu for dizer alguns nomes, eu posso esquecer outros, mas digamos Miriam ontem, Terezinha, que são tantos, a minha querida amiga Lúcia, também a Marli. Marli, um grande beijo, fiquei de te mandar um grande beijo, a minha amiga Lídia e todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, aqueles que participam das nossas reuniões e que veem os nossos programas. Recebam o meu especial abraço, muito carinhoso, desejando muita luz a cada um de vocês, muita paz, que os anjos estejam permanentemente presentes na aura de cada um de vocês. Até a próxima semana e muito obrigada.
Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.